Graça e paz, meus irmãos. Prazer imenso. Deus sabe o quão é gratificante estar com vocês mais uma vez e trazer uma palavra não minha, não o que o bispo Claudinei pensa, não o que eu acho, não o que eu penso, não é um livro que eu escrevi, não é um livro de fábulas, mas a palavra de Deus a todos que nela creem e creem que existe um Deus acima de todos. É engraçado, um dos estudos que eu estava envolvido, na verdade, que estou envolvido, é de um matemático físico matemático quântico. Ele é, se eu não me engano, ele é canadense, de origem canadense. Se eu não estou enganado, me perdoem, fugiu agora a sua origem. Ou seria do Reino Unido, mas fez sua carreira toda praticamente nos Estados Unidos e Inglaterra, onde estão situadas as melhores faculdades do mundo. Oxford, que é na Inglaterra, Iowa, nos Estados Unidos, e as melhores, os dois países que contêm as melhores faculdades reconhecidas pelo mundialmente, onde estão ali, estudam as pessoas dos mais altos QIs e as famílias mais ricas do planeta estudam ali. Para vocês terem uma noção, tem uma faculdade, se não me engano, agora na Inglaterra. Alguém já ouviu falar do David Beckham, ex-jogador do Manchester United, jogou no Manchester United, jogou no Real Madrid, jogou no Milan, depois foi jogar, encerrou sua carreira nos Estados Unidos hoje, onde ele é dono do atual clube, que até o Messi joga hoje. Hoje ele é proprietário do clube. David Beckham, um loiro, já raspou a cabeça, teve cabelo grande, é um cara, um ícone, um cara assim, que desfila para várias marcas de moda, tem contratos bilionários com, de patrocínio com marcas de moda, de roupas, ternos, bermudas, de meias, sapatos, tênis, gravata, de tudo. Pensar de cueca, de tudo. O cara faz de óculos, o cara tem. É o Tom Cruise do futebol. Vamos dizer assim. Tom Cruise do futebol. Um loiro. Nada mais, nada menos, ele é marido da Victoria Beckham. Victoria Beckham pertencia a um grupo famoso na década de 90, finalzinho de 90, de 80 ali, 90, anos 2000, que foi a ai, meu Deus, me fugiu agora a memória, mas sei que a Victoria Beckham pertenceu às Spice Girls. Foram um sucesso reconhecido mundialmente, descasados. Acho que eles têm 2 ou 3 filhos, não sei. O Beckham é reconhecido como Sir, Sir Beckham. Ele é como se fosse, ele pertence à família real da Inglaterra. É de uma linhagem de condes, de verdade que a gente vê no filme, de condes, de alta cúpula da realeza. Ele foi condecorado antes da rainha Elizabeth falecer. Ela o condecorou. Ele já tinha esse certificado, todo mundo sabia, todas as festas, aniversário que tinha na família real, ele sempre esteve lá, desde sempre. As festas, casamentos, tudo que envolvia a família real da Inglaterra, ele estava lá. Ele tinha passe livre, tem. E para vocês terem noção,
Ele foi colocar um colégio, não me recordo o nome agora, ele foi colocar, não sei se os três ou um dos filhos ou dois filhos dele no colégio, esqueci o nome do colégio lá na Inglaterra, esse colégio não aceitou. Olha a resposta que deram para ele. Ele deu uma entrevista falando que só aceitariam se fosse o colégio lá só aceita quem é de família real. Tipo assim, não importa o país, entendeu? Quero que vocês me entendam. Não importa o país em si, entendeu? Por exemplo, isso aqui no Brasil, como não é, se no Brasil nós vivêssemos uma monarquia, que seria onde se existe rei, aí, por exemplo, se no Brasil tivesse um rei, aí ele tivesse filhos, ele poderia mandar para essa faculdade ia aceitar, por quê? É de linhagem real, certo? Nós temos países que existem reis ainda, reis, rainhas, princesas, na própria Espanha, tem um rei da Espanha, o time da capital da Espanha, o maior time da Espanha, o maior time do mundo, o maior clube de futebol do mundo, é o Real Madrid, não se chama Real, vem da realeza, que é o time que o rei torce, o pai dele torcia, a família real torce, então, é o Madrid. No Japão também tem, mas se eu não me engano é a rainha, acho que é a rainha agora, que é o cargo da rainha, parece que a vive a rainha. E outros países, principalmente na Arábia, né? Na Arábia lá, em vários países da Arábia tem reis, nós conhecemos como sheiks, mas até os sheiks têm as suas hierarquias ali. A gente conhece como, o sheik tal, não, mas às vezes é o príncipe, o teu pai está vivo, é o príncipe, mas tem um rei, tem um príncipe, aí depois, no caso o príncipe é o irmão mais velho, depois o segundo na linhagem, ou a irmã, não sei o que seja, se intitula sheik, e para a mulher varia de acordo com cada país, se intitula princesa, ou a filha do sheik, ou a filha do rei. Então, deixar de conversa, um pouquinho de história aí, contei. Aí John Lennox, matemático, físico quântico, pagou um ateu, um professor físico, interrogando ele. Não, nem sei se John Lennox é vivo ainda, estava bem velho. Eu tenho materiais dele de estudo, porque ele era um cristão, matemático, quântico, mas era cristão. E você sabe que sem, quase praticamente 0,001%, você achar um cientista que crê em Deus é raro. Igual você estiver caminhando na rua e achar uma pepita de diamante do tamanho maior do que uma laranja. Né? Então eu quero dizer para você o seguinte: John Lennox foi interrogado em uma das suas palestras. Ele foi com a sabatina, uma plateia com mais de 10 mil pessoas, alunos da faculdade, repórteres do mundo todo ali. E esse outro professor, assim como ele, só que de uma outra área, físico, quis humilhá-lo, fazer uma tiração com ele ali. Perguntou para ele se Deus existia. Eu estou olhando para a Bíblia, estou lendo a Bíblia, tá? Me perdoe, eu resolvi o pescoço. Que ele explicasse a origem de Deus. Aí logo com quem que ele foi entrar? Com John Lennox. O Lennox falou assim: a física é assim. Passado, presente, futuro. Aí ele é. A física entende assim. Altura,
Fundura, largura. É. Uhum. Os átomos. São três. Aí ele foi, falou assim, falou com ele assim, e o ser humano para poder fazer um teste para saber se é filho de alguém, é filho de alguém. John Lennox fez a pergunta para esse físico. Físico, você faz o teste de DNA. Três também. É igual se encontra na física. Aí ele falou assim, eu te explico. Aí o físico partiu do princípio que tudo para existir teve um começo. Ele acredita que o mundo teve uma explosão, o famoso Big Bang, se explodiu, tudo aí nasceu com essa explosão. As árvores brotaram sozinhas, as águas se formaram sozinhas, as praias, os oceanos, os países, tudo se formou e até o homem. O homem, Homo sapiens, aí foi evoluindo. Aí John Lennox falou com ele assim, pois é. Aí pegou o microfone que ele estava falando e falou assim, esse microfone que está aqui, ele está nas nossas mãos hoje, ele teve no começo, né? Surgiu um pensamento na pessoa e a pessoa quis fazê-lo. Daí projetou, fez, alguns falhou, até chegar ao ponto que está hoje o microfone. Mas ele teve um princípio, teve um criador, né? Aí o físico respondeu, sim, claro. Aí ele falou assim, pois é, eu não posso te explicar, porque Deus não existe. Aí todo mundo ficou atônito. Aí ele perguntou, mas você não é cristão? Ele falou assim, sou cristão. Creio em Deus e sigo a Deus. E sou professor de matemática. O maior matemático, o mais renomado do mundo naquela época, era ele. Acho que até veio até falecer, se não me engano. Estava bem de idade. Aí ele falou, Deus não existe. Sabe por que não existe? Porque para existir você tem que criar, assim como eu te dei o exemplo do microfone. Esse microfone que sai em nossas mãos hoje, alguém pensou nesse microfone e o criou, e o desenvolveu. Assim é Deus. Deus, ninguém criou Deus. Se eu falar para você assim, que Deus é uma criação, aí eu tenho que te explicar. Quem criou Deus? E quem vai achar essa resposta? Aí essa criação que criou Deus, aí quem criou essa criação que criou Deus? Aí essa criação que criou a criação que criou Deus. E assim vai. Então Deus é infinito. Ele falou, Deus não tem começo, não tem meio, não tem fim. Deus é de eternidade, eternidade. Aí ele falou, citou lá em Gênesis, e Deus disse, e haja luz, e houve luz. E Deus foi falando, e haja ervas nos campos, pastagem, foram nascendo as árvores, as plantas que os animais comem, as verduras que nós comemos os alimentos. E haja separação entre as águas, aí separou as águas salgadas das águas doces, as fontes. E haja separação entre as terras, e a terra se separou. Portanto, nós temos países, continentes, temos deserto, temos mares, o mundo tem de tudo. Deus é perfeito. Então ele pegou ele ali, ele ficou sem chão. Não tem como você só explicar uma coisa que tem começo. O seu telefone aí, ele tem uma história, ele tem um começo, porque alguém inventou, criou ele. Você é um criador. Ah, não. Mas para poder me ter, teve meu pai e minha mãe. É claro, gente. Nós sabemos que tem que ter o homem e a mulher. Se você tem uma gatinha fêmea, você quer ter ter filhotes gatinhos, você vai comprar com alguém. Fala assim, eu tenho um gato lá, eu queria dar para alguém. Às vezes é da mesma raça, da raça que você quer. Você vai pegar e trazer. Passar do tempo, você vai ter gatinho. E assim somos nós, seres humanos.
Mas quem criou o primeiro homem? Depois fez ele adormecer, tirou da sua costela e fez a mulher. Foi Deus. Apesar que muitos não creem, mas foi Deus. Então, eu quero deixar para você aí, você medite. Falei isso aí, uma reflexão para poder chegar onde eu queria. Há um Criador dessa volta, há um Criador. Saiba que acima de mim, de você, de toda a humanidade, existe um Deus, um único Deus verdadeiro. Deus Pai, Deus Filho, e o que está conosco, que habita dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, saiba que tem um Deus acima de você, acima de nós, acima de mim. Chega um artista, uma cidade, um lugar, você encontra um hotel, as pessoas correm, gritam, choram, esperneiam, te fala que ama, que ama, que ama, que ama. Mas às vezes olha para o seu filho, para sua filha, olha para o seu pai, para sua mãe, olha para a sua própria vida, tem uma vida abençoada por Deus, não sabe agradecer, levantar, olhar para o teto, puxar o ar e falar assim, obrigado, Senhor, por mais um dia, te agradeço, sou grato a Ti, meu Deus. Quero deixar para vocês aqui, Salmo 1, que diz assim, Salmo conhecidíssimo, mais poderosíssimo, diz assim, Salmos, capítulo 1, versículo 1, começa. A minha versão está assim, talvez a sua possa estar um pouco diferente. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, e como árvore plantada, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. De novo, mais uma vez, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Mais uma vez, a Imperatriz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para você esse dia aí, é uma palavra simples. Você contou uma história, falou no futebol, falou das coisas, deu um exemplo do físico, há um Criador. Eu não sei que mesa que você tenha sentado, que roda que você tem participado, em ambientes você tem entrado, você tem participado. Mas é por causa do meu trabalho, eu tenho que conviver com essas pessoas. Ok, você trabalha numa empresa, seu trabalho, Deus está vendo, mas não se corrompa. Não, é porque é muito difícil, porque é igual outra coisa que eu não concordo.
Crente na política, virou político, virou vereador, vereadora, prefeito, prefeita, deputado, deputada, senador, senadora, vai se contaminar. Vou falar para você, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os quatro, foram levados cativos para a Babilônia. Vocês já devem ter ouvido falar da história de Daniel. Foi jogado na cova dos leões. Daniel não se contaminou nem com a comida deles. Ele já começou a pancada quando vieram com os banquetes, com as comidas consagradas a outras coisas. Daniel falou assim, ó, eu não como. Ah, mas vocês vão ficar fracos, abatidos, e o rei, depois, porque eles eram muito cultos. Daniel tinha uma sabedoria e era um homem de Deus. E Deus deu Daniel, não foi sabedoria igual ele deu Salomão. Muitos falam que Daniel tinha sabedoria, não. Deus deu uma inteligência vinda do céu. Ah, mas inteligência vinda do céu é sabedoria, não. Aonde você vê falar que Deus me prova na Bíblia, na palavra de Deus, que Deus deu sabedoria a Daniel igual ele deu a Salomão? Você não vai achar isso. Fala que Daniel era homem de oração, orava 3 vezes ao dia, portanto, por isso armado, jogaram ele na cova dos leões. Fala que Daniel tinha retidão, temia o Senhor, era um homem temente ao Senhor, profeta, e Daniel era um homem de princípios. E Deus deu ele um entendimento, a Bíblia fala, a versão original, que Deus deu a Daniel um entendimento sobre todas as coisas daquela época, do tempo que ele viveu. Deus deu a ele conhecimento, inteligência. Daniel entendia sobre irrigação naquela época, milhares de anos atrás. Daniel entendia de estações, quando era verão, inverno, outono, primavera. Daniel já entendia lá atrás. Por isso que ele se sobressaiu. Deus deu isso. Daniel entendia de multiplicação, de governância. Daniel entendia de empreendedorismo naquela época. Daniel fazia contas, cálculos, entendia de terra, de solo, de plantio. Essa terra serve para plantar isso, essa terra serve para plantar aquilo. Daniel entendia sobre tudo daquele tempo. Sadraque, Mesaque e Abednego eram seus amigos, não chegaram ao nível de Daniel. Daniel era separado por Deus, mas também temiam a Deus, recusaram se prostrar à estátua de Baal. Estátua do rei. Foram jogados na fornalha de fogo 10 vezes aquecida, 10 vezes mais. Aí quando olharam, jogaram os 3. Quando olharam, viram 4. Falaram, mas peraí, nós jogamos Sadraque, Mesaque e Abednego? Por que tem 4 lá dentro? Quem estava foi o 4º homem da fornalha, o próprio Cristo. Muitas versões falam que Deus enviou um anjo ali. Não. Se pegar o original, você vai ver que esse anjo está com A maiúsculo. E todas as vezes que aparece um anjo, um A maiúsculo em destaque, é o próprio Jesus Cristo que se materializou em formato de anjo e desceu. Entendeu?
Então, essa palavra é bem direcionada. Termino aqui, enfatizo aqui. Daniel foi para o meio da Babilônia, onde tinha tudo quanto é tipo de coisa errada. Lascívia, imoralidade, idolatria, serviam a coisas abomináveis, faziam sacrifícios. Era uma coisa terrível, a nível de Sodoma e Gomorra. Eram irmãs com irmãos, filhas com pai, não tinham. Era uma bagunça, uma promiscuidade, uma nojeira. Mas Daniel se manteve fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego se manteram, os quatro se manteram fiéis. Ó. Não é o ambiente, não. Se uma pessoa no seu trabalho aí, mais se você trabalha num prédio, 10 andares, se alguém chegar para você, assim, um colega seu de trabalho, vai na janela ali, ó, e pula lá embaixo, você vai pular? Você não vai. Você não vai. Não é o ambiente que faz a gente, não é a gente que faz o ambiente. Quantas e quantas vezes, e até hoje é assim. Tem hora que eu tenho que estar em lugar que eu não quero estar. Tem hora que eu cheguei em determinado lugar, chega outras pessoas. Por quê? São locais públicos. Aí começam com conversas, começam a falar coisas, entendeu? As piadinhas começam. Por quê? As pessoas olham e veem algo diferente na gente. Aí precisa abrir a boca, não, falando assim, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, sou cristão, sirvo a Deus, prego sobre isso, aqui, isso, aqui. Não. Você está ali, quieto, está conversando com a pessoa ali. Às vezes nem falando de igreja, não, está conversando sobre outro assunto qualquer, sabe? Fulano vai viajar, não sei de onde, tal, fulano vai se mudar e tal, conversando uma coisa que não tem nada a ver, as pessoas não ficam com você. Tem hora que a gente tem que ter um ambiente que, infelizmente, não tem jeito. Não, tem. É você. Ah, não, aquela mulher, aquela minha colega de trabalho lá, você entrou a moça lá, a mulher lá, mas tá me dando mal mole. Você é casado, meu irmão. Você é casado, sua mulher é guerreira, às vezes trabalhadeira, tá trabalhando. Mesmo que às vezes ela não trabalhe fora, mas ela tá em casa, cuidando da casa. Se não tem filho, ela tá cuidando da sua casa lá. Você chega, sua roupa tá arrumada, sua casa tá tudo arrumadinha, tá limpinha, tem comida, uma esposa. Se ela é uma mulher íntegra, uma mulher de caráter, não te trai. Vai que você fica dando ideia com uma aventura lá. E você, mulher, mesma coisa. Antigamente a gente via pouco. Eu lembro quando eu era menina, a gente só via mulheres em loja de vendas, assim, tipo assim. Você ia numa loja onde. Essas lojas aí, não vou ficar fazendo propaganda para ninguém. Essas lojas aí que vendem de tudo: geladeira, televisão, fogão, cama, mesa, de tudo. As lojas grandes aí. Você via uma vendedora, umas vendedoras ali. Você ia numa loja ali para comprar. Lembro que minha mãe às vezes levava para comprar um calçado pra gente, uma roupa, loja de roupa, chegava lá, tinha uma vendedora. Mas hoje se espalhou. Quantos anos isso passaram? Hoje você vai no banco, tem gerentes, mulheres. Você vai em concessionárias, às vezes a dona ali é mulher, às vezes a gerente geral ali é mulher, às vezes a gerente de vendas é mulher. Às vezes tem dois homens, dois vendedores ali, dois homens ali, e cinco vendedoras mulheres. Você vai no supermercado hoje, qualquer supermercado que você vai hoje, chega lá, caixas, mulheres
no açougue, repondo estoque, fiscal de caixa, às vezes gerentes, alimentadoras, farmácias, médicas, engenheiras, se construindo prédios, a polícia, no posto de gasolina, entendeu? Então, hoje as mulheres se espalharam, é normal. E elas merecem esse direito de trabalhar também. Só que é o seguinte, às vezes você, mulher, é o mesmo exemplo que eu falei aqui, você é casada, seu marido está lá no trabalho dele, você no seu. Entrou um cara mais novo que seu marido, o cara faz uma academiazinha fortinho, o cara não quer nada com nada, seu marido já está 10, 12, 15 anos casado com ele, você começa a olhar, ele começa a falar os negócios, nossa, tá lindo, hein? Nossa, seu cabelo é isso, nossa, você tá cheirosa, nossa, que mulher, nossa, seu marido tem que tomar cuidado, nossa, começa só jogando em você ali, ó. Você tá achando? A única coisa que vai fazer é você arrebentar, falar que desculpa a palavra, desgraçar o seu casamento e a sua vida. Você vai trair seu marido, ele vai descobrir, como muitas das vezes a gente atende pessoas assim, ou você vai lá abandoná-lo, largá-lo, vai ficar um tempinho com ele, vai arrumar uma outra novinha, mais nova que você, vai meter o pé em você. O marido às vezes já arrumou outra, então com a vida pra frente. E você vai ficar o quê? E você, homem, é a mesma coisa. Às vezes você chega, uma mais nova que sua esposa, 15, 20 anos mais nova que sua esposa, começa a falar, não, sua esposa tá maluca, você é um cara maduro, experiente, um cara bonitão aí, e tal, e tal, e tal. E você fica ali, achando que você é o Tom Cruise, é o Brad Pitt da situação. Aí cai no ponto do vigário, às vezes já tem interesse por você, mas o interesse dela às vezes é por horas, momentos ali. Você vai atrás da sua esposa, ela fica sabendo, ela te larga. Você abandona a sua esposa, ficar com ela. Ela fica com você um tempo, depois aparece outro mais novo, um outro tem uma condição melhor do que você, ela te mete o pé, você fica. Sua esposa já arrumou um outro cara tão bacana, uma pessoa simplesmente, sua ex-esposa foi embora, foi com a vida pra frente. Então pensa, que roda é essa que você está participando? Que conversa? Que conversa? É igual eles falam, os crentes são tudo retardados, os crentes são doidos. Não, eu sei, existem, se dizem evangélicos, crentes, cristãos, serve a Deus, que fazem coisas que até Deus duvida. Mais um exemplo, desde quando eu me converti. Se, eu sei que tem, já ouvi relatos, já amigos, já presenciei em outros ministérios, tipo assim, fazer visita eu vi. Já para pregar também em outros ministérios, você chega lá, você acaba vendo. Mais de uma vez, eu já perdi as contas, quantas vezes eu preguei em ministérios diferentes. O que acontece? Já fui convidado para dar palavra para os adolescentes, pregar para adolescentes. Faixa etária entre 15 a 17 anos. 14 a 17. Aí eu fui preguei. Já fui convidado para poder pregar em eventos de rapazes de 17 a 21 anos. Preguei. Já fui convidado para poder pregar para homens um pouco mais velhos, de 21 a 26, 27, mas solteiros. Preguei. Já fui convidado a pregar para homens. Tenho de 21 até 50, mas que são casados.
Já preguei adolescentes, para moças, para mulheres solteiras e para mulheres casadas. Em eventos também é a mesma coisa. Só que o seguinte, eu gosto muito, claro que nós temos que ser unidos, não há divisão dentro da igreja, mas eu acho assim, eu aconselho assim, tem nada a ver você ter fez amizade com uma pessoa, às vezes a pessoa é boa, a pessoa é gente boa, gente. Você que são é casado, sua mulher também que são, se servem ao Senhor, no trabalho você fez amizade com o cara é gente boa demais, o cara, não sei, mas é um cara correto, honesto, tal. Mas é um cara, às vezes o cara é solteiro, o cara fica olhando no Instagram, vendo as mulheres no Instagram, trocando ideia com as mulheres no Instagram, WhatsApp, Telegram, Messenger, o cara tá trocando, sempre trocando ideia, tal, tá conversando com um, chaveca com um colega de trabalho, que é solteiro também, chaveca na rua, às vezes você sai para almoçar e fica sabendo que a garçonete é solteira e tal, dá em cima dela, dá em cima do outro. Ele é solteiro, você é casado. Fala assim, ó, vou fazer assim, gosto de você demais, mas quando nós estiver juntos, você se comporte. Eu sou um homem casado, sirvo a Deus, é, respeito é quando eu tô na frente da minha esposa, mas o meu caráter é provado quando eu tô longe dela. E você, mulher, a mesma coisa no seu trabalho. Tem aquela amiga que te mostrando foto dos caras fortes, malhados. Olha só, tá incrível esse cara, o braço desse cara, a perna desse cara. Você ficaria satisfeito com um cara mostrando uma foto de mulher toda saradona, toda malhadona, seu marido? Você vai mais você vê. Sua amiga te mostra, você vê. E aí? Como se diz o ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Você fala, mesmo que ela seja sua colega, gente boa, com ela, quando a gente estiver junto, você não me fala de homem, se o homem te mandar mensagem, você responde, não precisa comentar comigo, não fica cantando nos caras quando a gente vai almoçar, a gente sai, a gente almoça junto, quando a gente vai passa numa loja, numa padaria, passa para tomar um café, lá no serviço, quando estiver próximo. Senão as pessoas vão pensar assim, você é solteira, as pessoas falam assim, se elas andam juntas, a outra é casada, a outra também anda junto, faz também. E as pessoas têm um negócio. Quem anda com ladrão é o quê? Quem só vive no meio dos traficantes é o quê? Ou é o usuário ou é traficante. Você passa numa biqueira. Você vê o cara de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Porque cara ali tá trabalhando ali, vendendo, ele faz parte da galera ali. Ou ele é um usuário que fica virado ali dia e noite. Você conhece um cara, não respeita ninguém. Você vai ficar andando com esse cara não respeita mulher nenhuma. Às vezes o cara quer casar, mas não respeita mulher nenhuma. Não dá em cima da mãe dele, porque a mãe dele, se tiver irmã, não dá em cima, só não dá em cima nem da irmã ou das irmãs, porque é irmã e da mãe, porque é mãe. Mas do resto, meu amigo, até sua mulher, você tem a namora e dá em cima. Você fica andando com esse cara ainda, e você, mulher, mesma coisa. Você disse que é amiga sua aí, colega, ela é casada, não dá em cima do pai dela ou do irmão dela, ou dos irmãos dela, porque é pai, porque é irmão, mas dá em cima de tudo quanto é homem. E às vezes é casada, e bem casada. Por que você tá falando uma pessoa dessa? Ah, mas gente boa, eu falei. Você tem que ter um nível de acesso. Até aqui nós vai. Dali pra lá você vai sozinho. Dali pra lá você vai sozinho. Você é solteira. Ah, não, você é casado, mas você faz trem errado, eu não faço, eu tô fora. É igual você ser preso num roubo que você não cometeu.
Você vai? Você vai correr atrás para provar que não foi você. E você vai levar uma fama. Ah, tá andando com fulano ali, ó. Fulano é mais rodada do que catraca de metrô. Felizmente. Se você tá andando com fulano, os outros vão começar a pensar mesmo que você é correto, vão pensar a mesma coisa. E você, homem, a mesma coisa. Fulano ali, ó. Ih, você é mais sem vergonha do que tudo. Pode ver a mulher, não respeita a mulher de ninguém. Não sei como é que tá numa até hoje não morreu ainda. Você fica andando com esse cara aí, uma hora que deve estourar uma bomba aí, você tá com esse cara aí. Não vê a roda que você está sentando, a roda dos zombadores, dos pecadores, você fica pegando conselhos ímpios, como eu li na palavra. Sai fora disso aí. Não você tem que andar com crente, não. Você que não é evangélico, você não tem que andar com crente, não, cara. Mas escolhe os ambientes que tem que andar. Escolhe os ambientes. Escolhe. Antigamente, cara, quando eu era menino, oxe, quantos anos tem isso? Eu ouvi falar que tinha, como é que é? 6 mulheres, 7 mulheres para cada homem no mundo. Hoje, nasce 10 homens. Nasce 10 homens. 5 não gosta de mulher, gosta de homem. Aí desses 5 que sobraram, 3 gosta de homem também. 3, tipo assim, não querem nada com mulher. Preferem, às vezes, até ficar com homem. Por uma questão de do jeito que as coisas se encontram hoje. Assim, melhor ficar com homem do que fazer qualquer coisinha, enjoamento. Então, aí vai, sai do grupo, para homem, fica 2, sobra 2. Esses 2 que sobram, agora dizem, eu vi falar aí, uma pesquisa aí, que vai daqui a 2 anos vai ser 30 mulheres para cada um, já está em 20 alguma coisa. Aí você imagina, você que tem o seu aí, segura. Você que tem o seu aí, segura. Ah, mas se ele me largar, arrumar outro, eu arrumo outro. Você arruma? Você tem certeza? Tem homem dando sopa assim? Homem, tô falando homem. Homem mesmo, porque nasceu lá no sexo masculino, não. Eu tô falando homem, gosta de mulher. Geração 30 mais, acabou. Nós fomos a última geração. Hoje, o cara não sabe trocar uma lâmpada, não sabe trocar um gás, não sabe fazer nada. Eu presenciei um fato. 2 caras chegaram no carrão, pararam no posto de gasolina, abasteceram, perguntaram onde que calibrava a máquina de calibrar pneu. Aí a menina do posto, a gente estava no posto, foi ali, do lado desse carro. Você acredita que nenhum dos dois conseguiu calibrar pneu? Não, você tá brincando, tô falando sério. Aí chamaram a menina, tava aí um amigo, a menina ficou horrorizada. A menina calibrou os 4 pneus. Aí ele saiu, a menina virou, falou comigo, meu amigo, é, não se faz homem como antigamente. Ela falou bem que a minha avó falava e bem que a minha mãe sempre continuou falando e fala até hoje. E é uma menina nova, sabe quantos anos? Perguntei isso, é indelicado perguntar a idade, perguntei, quantos anos você tem?
19. Esse namorado falou assim: Ih, mais fácil eu ganhar na Mega Sena do que arrumar um namorado. Eu falei, mas por quê? Você é muito exigente? Ela falou assim: não tem homem no mercado. Não tem homem no mercado. Ou não tem. Tem falta. Ela falou, tá igual o Covid, quando chegou o Corona, o Covid. Não tinha vacina, não tá tendo homem mais. Então, se não tá tendo homem, as mulheres que estão querendo casar, construir família, que arrumar um namorado, um noivo, um esposo, vai ficar. Ou vai ter que arrumar uma mulher. E os homens vão ter que. Não tem? Olha que ponto nós chegamos, gente. Que ponto nós chegamos. Que ponto nós chegamos. Um pastor, não vou mencionar o nome dele, Londrina, Paraná, aqui, fez uma. Foi fazer uma visita num colégio, aí lá ele estava orando, chamaram a polícia para ele. Ele deu meia hora assim, pediu meia hora, aí deram para ele meia hora, chamaram a polícia, os dois policiais chegaram, ele tava. Aí terminou de dar uma palavra falando sobre Deus ali, com os adolescentes, ali, os jovens de 15, 16, 17 anos. Aí eles ficaram em pé, levou um outro amigo, com o violão, cantaram, ele, um amigo cantou um louvor. Aí eles pegou e os dois policiais chegou, ficaram em pé. Chegaram, ele estava orando. E os adolescentes, os jovens, todos chorando. E o cara cantando um louvor. Um amigo dele tocando violão e cantando um louvor. Os policiais ficaram sem graça de ver. Foram lá passar do diretor. O diretor perguntou o que tinha acontecido. Os policiais falaram que ficaram, sentiram emocionados em ver aqueles jovens chorando, sendo tocados por Deus, pelaquela palavra que o pastor levou e pelos louvores que estavam sendo cantados. Aí, aqui em Santa Catarina, a mulher invadiu um colégio de uma religião aí, afro, e fez uma apresentação lá para criança, pasmem, senhor, de 4 a 6 anos. Não estou falando de adolescente. 14 anos sabe o que está fazendo. Não pode ter maturidade, saber das consequências, mas 14, 15, 16 anos sabe o que está fazendo. O 14 anos sabia o que eu estava fazendo, não tinha maturidade. Às vezes não pensava na consequência do que eu ia fazer depois, não pensava no depois. Eu falei isso agora, não pensava que depois poderia dar errado, depois poderia gerar uma coisa, mas eu sabia o que estava fazendo. Agora, uma criança de 4 a 6, de 4 a 7 anos, é informação, gente. De levar a falar de Deus não pode, mas falar de outras coisas pode. Foi o certo virou errado, o errado virou certo. Cerro aqui. Sem mais delongas. Pai, pela tua graça, tua autoridade foi me dada, debaixo do teu santo nome, da tua forte mão, seu braço forte, a sua forte mão, autoridade em mim concedida, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor vá de encontro a cada pessoa que verá esse vídeo, a cada familiar, a cada lar, que essa palavra adentre o coração, que essa palavra penetre, faça essa pessoa refletir, pensar nas mesas que estão assentando, se é com os zombadores, se estão pegando conselhos de pessoas ímpias, pessoas que levam
estão dando conselho para depois que essas pessoas virem a cair no buraco, as balas, dá-lhes no pé e deixe lá a pessoa lá no buraco, lá, se afundando cada vez mais. Mas sabemos, existem muitos casos, muitas histórias assim. Depois que aconteceu, não tem como voltar atrás. Então, eu peço que o Senhor abra os olhos dessa mulher, abra a mente desse homem, abra a mente dessa mulher, abra a mente dessa pessoa que irá ver esse vídeo. Essa pessoa possa ter o um entendimento que não é assim. Não é assim. Você tem valor. Você não pode se misturar em qualquer tipo de ambiente, qualquer tipo de pessoa, não. Se dê o valor. Saiba que você é precioso. Você é criatura, você é imagem e semelhança de Deus, mulher. Você, homem. Honre a sua esposa, respeite ela, sua namorada, sua noiva. Honre, respeite, ame. E você, mulher. Ame seu namorado, seu noivo, seu esposo. Amém? Deus abençoe você, sua esposa, seu pai, sua mãe, toda a sua família, os filhos, todos que verão, netos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. O Espírito Santo de Deus habite na vida e no lar de vocês, hoje, amanhã, para sempre. Amém.